ambiente profissional é fértil para gafes inesquecíveis, que podem até comprometer a carreira. Não estamos falando só dos deslizes de quem não ocupa cargos de chefia. Executivos têm um jeito todo próprio de dar bolas fora também. Sobre esses erros de conduta, a gente conversa hoje com o economista, coach, especialista em treinamento de líderes, César Almeida. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Renato, Felipe e Patrícia. César, eu estava dando uma olhada no seu Facebook, a gente começa mandando saudações aos seus contatos lá nessa rede social. Você comentou na rede que viria falar desse assunto aqui na Band News e recebeu alguns comentários curiosos, né? Alguns inboxes ali meio privados, não foi mesmo? Qual foi a história mais aí curiosa que você recebeu aí no Facebook? Foram algumas histórias, né? Para começar, antes de comentar sobre isso, a gente está num dia difícil de trânsito e uma das gafes profissionais é chegar atrasado com frequência. Então a gente tem que se adaptar na cidade. Infelizmente o trânsito vai estar aí, ele pode acontecer problemas e a frequência de atrasos pode ser uma gafe. Eu acho que uma vez ou outra pode acontecer com qualquer um de nós. E sobre os comentários assim privados, né? Teve um executivo de uma empresa que mandou um e-mail para mim e ele falou, olha, pior que eu cometi foi que eu mandei um e-mail e copiei abertamente, né, com todas as pessoas que receberam e-mail, viram os e-mails um dos outros, meus clientes e meu principal concorrente. Então ele naquela hora entregou para o principal concorrente dele uma informação muito valiosa e a gente sabe que a informação no mundo profissional é muito importante, não só aqui na Band, né, mas também Agora isso acaba acontecendo, desculpa, pela pressa, pelo descuido. Que tipo de ações, né, digamos, de rotina e hábitos temos que adotar para não cometer uma gafe como essa, por exemplo? É muito boa a sua pergunta, Patrícia, porque o que eu tenho observado na minha atuação com as empresas e grandes empresas com faturamento aí na casa do R$ 1 bilhão, é que a pressão cada vez é mais forte para o profissional, as metas, o resultado. E as pessoas acabam perdendo o sabor do trabalho, o tempo para uma conversa. Então, o tempo para parar, por exemplo, para ouvir um subordinado, no caso de um líder, ele não tem. E acontece muitas vezes quando eu faço um treinamento ou um trabalho de coach e eles me dão feedback, poxa, agora eu estou ouvindo a minha equipe. Eu falei, poxa, mas ele nasceu com 2 ouvidos, com 2 orelhas. E por que ele não estava ouvindo antes? Então, parece elementar, mas essa vida tão corrida, atribulada, que a gente anda sempre na escassez. E por isso acaba faltando tempo de olhar direito o e-mail e de ouvir uma pessoa que é outra gafe que um líder não pode cometer, né? Você estava comentando sobre a relação com uma empresa concorrente. Tem uma coisa que a gente lembra, a gente sabe, por exemplo, de pessoas que trabalham numa cervejaria X e quando estão numa festa não aceitam nem chegar perto da cerveja Y. Se ele quebrar esse protocolo, isso é uma gafe mesmo? Olha, aí que tá, né? O que é gafe, em primeiro lugar? Eu acredito que gafe é quando causa algum constrangimento para você ou para o outro. Se causou constrangimento para você, você sente que cometeu uma gafe. Se causou no outro, obviamente você cometeu, às vezes nem percebeu. Então, se há uma cultura da companhia de determinados comportamentos, o profissional daquela companhia tem que acabar seguindo. O ponto é o que acontece muito com os concorrentes, é que uma outra gafe que pode acontecer com profissionais é ele falar mal, e falar mal de qualquer coisa. Então, a pessoa que fala mal do concorrente, do produto, do serviço, do colega, do chefe, essa pessoa acaba sendo mal vista na empresa. Então, essa é uma gafe que pode acabar afetando, né, a reputação de uma pessoa, e esse cuidado deve existir quando profissionais estão lidando nas corporações como um todo, né? Tem alguma área em que é mais complicado cometer gafes, em que é mais comum talvez até cometer gafes? A área da comunicação, por exemplo, vocês conseguem ter essa dimensão? Se tem alguma área onde essas gafes são mais recorrentes? Uma coisa que é muito recorrente hoje nas empresas é cada vez o uso mais frequente dos e-mails. Os e-mails passaram são uma ferramenta quase onipresente em qualquer companhia. Então é muito comum que na comunicação via e-mail haja algumas gafes. Dentre elas, assim, eu destacaria uma que é básica, que é escrever em caixa alta. Então você está ouvindo aí e escreve em caixa alta, cuidado, porque algumas pessoas, quando leem em caixa alta, sentem que você está gritando com elas. Então esse cuidado você tem que ter, é básico para quem usa e-mail. O uso da língua adequado, o destinatário errado, como eu comentei que aconteceu com esse amigo que me contou. Usar também cópia oculta, né? Quando você manda pronto. Quando você manda e-mail, imagina, eu tenho aqui vocês 3 e vou mandar um e-mail sobre um tema legal, mas aí eu copio outras pessoas que não são do seu ciclo e que passam a ver seu e-mail e vice-versa. Então, não é delicado você estar dando informação pessoal, que é o e-mail,
para outras pessoas que não são daquele ambiente. A gente ouviu falar, por exemplo, perdão, Patrícia. Por exemplo, de uma situação do tipo, a pessoa vai mandar um e-mail para falar de um colega e copia o chefe nessa história. Isso, exatamente o que eu ia perguntar. Renato, a relação humana nas companhias, eu costumo brincar que se uma empresa fosse uma engrenagem, a engrenagem, o motor, né, ele tem um atrito quando a engrenagem toca na outra para ter um movimento. E o que é, no caso do motor, você tem o óleo, tem a graxa. No caso das empresas, esse óleo, essa graxa são as relações que evitam que o atrito haja o desgaste. Atrito vai existir, a gente tem ideias diferentes, é bom que a gente tenha ideias diferentes, senão o mundo seria muito chato. Mas com as relações, elas azeitadas, elas bem permeadas, fica fácil. E criticar tem algumas regrinhas básicas. Primeira assim, regra de um feedback que você deve observar. Ao dar um feedback positivo, que é um elogio, fazer uma recomendação a alguém, isso você pode fazer em público, né? Ao fazer um feedback negativo, ou seja, ao falar de algum ponto que um subordinado seu, alguém da sua equipe precisa melhorar, ou até mesmo um colega, um superior, isso deve ser sempre privado, porque a reputação da pessoa tem que ser preservada. E segundo, porque é mais fácil para ela absorver, porque ela não vai tentar justificar, já que não tem ninguém ali ouvindo aquela conversa. Mas tem chefes que podem dizer alguma coisa do tipo, não, eu estou falando em público porque é um erro que todos estão cometendo, então todo mundo fica sabendo agora. Fala de um em um. Eu acho, é muito engraçado. Uma vez eu vi isso e nunca esqueci. Sabe o que uma crítica construtiva constrói? Constrói um muro entre você e outra pessoa. Então, essa história da crítica construtiva é muito maléfica para a sua reputação. Agora, se isso é colocado numa reunião, como o Paulo está todo mundo reunido, é um momento em que o líder está com a sua equipe para revisar algumas questões, essas críticas podem ser colocadas nesse ambiente da reunião especificamente? Isso seria uma gafe? Olha só, eu não estou falando que um líder não vai dizer o que não está funcionando, não vai se revoltar com os problemas, não vai de fato se indignar com resultados que não estão legais. Isso é papel do líder também. Não é papel do líder passar a mão na cabeça. Mas ao fazer um feedback específico de uma pessoa, ele deve fazer isso privado. Se ele dos resultados e de situações ele pode falar em público, mas de uma pessoa especificamente, ele tem que falar em privado, porque isso inclusive vai ser bom para ele, porque a pessoa vai aceitar. Porque é muito comum, às vezes, um líder vir falar a mim, mas eu falei o feedback e a pessoa não aceitou. Aí qual foi a forma de fazer esse feedback negativo? E essa forma que vem muito a não aceitação. Só para concluir mesmo, pela questão do nosso tempo, esse ponto, fechando essa questão. Muitas vezes o líder também pode pensar, mas eu vou falar com essa pessoa em particular e eu não tive nenhuma testemunha. E depois essa pessoa pode usar isso contra e dizer coisas que eu não disse. Qual a minha defesa? E isso é uma questão muito importante. A relação, ela tem que primeiro ser permeada pela confiança, né? Então, quando você constrói o relacionamento, não há nenhum tipo de dúvida quanto a isso. E má fé pode existir, alguém pode fazer, mas é muito pequena a probabilidade para a gente se preocupar com esse detalhe. Eu acredito que é muito mais importante para o líder desenvolver os liderados, ter boa fé, e quem age de má fé, a gente cuida como tem que cuidar. A gente volta a falar um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouquinho com o economista e coach César Almeida, ele que é especialista em treinamento de líderes, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, gafes corporativas, gafes no trabalho. Você já cometeu alguma? Tem medo de cometer? Mande sua dúvida aí, mande seu pitaco para SMS, mensagem de texto do seu celular para 72250, coloque BN de Band News antes do seu texto. Se quiser, se identifique, se não quiser, não se identifique. O custo é de 31 centavos mais impostos. Participe da nossa programação. Tem também o Twitter, twitter.com/Band News FM _SSA, o Fúvio Viçoso, dizendo que está acompanhando aqui nosso papo, inclusive mandou um abraço para você, César, o Fúvio Viçoso, comentando Fúvio. A nossa programação. Estamos falando aqui sobre erros de conduta no mundo corporativo com o economista, coach e especialista em treinamento de líderes, César Almeida. César, eu conheci um caso sui generis, assim, de vergonha alheia, sabe? Tipo, pessoa... Não vai contar aquele meu caso, não? Não, o seu tá garantido. Mas, por exemplo, teve um cara que conheceu o subordinado num dia, né? No outro dia o subordinado já estava pedindo amizade no Facebook. E assim, a primeira impressão já não tinha sido das melhores, na segunda já pediu o Facebook, e aí isso se repetiu durante 9 vezes. O cara pediu 9 vezes ficou ali piscando o pedido do subordinado para ser amigo no Facebook, até que a 10ª vez que ele pediu em público, com as pessoas todas na repartição. E aí não deu outra, recebeu a negativa em público, né? Qual é o momento no qual você pode ousar, se atrever, se permitir, se liberar, ou qual verbo você quer usar
qual é o momento em que você pode pedir um convite ao seu chefe no Facebook, ou até como é que você deve lidar se acontecer o contrário, né? Se o chefe vier te pedir, se você tem que se desesperar, meu Deus, o que é que eu vou postar a partir de agora? Como é que fica essa parte? Eu acho que é avançar um pouquinho do campo profissional para o campo pessoal, né? Em que momento você deve passar desse limite aí que é imposto? É muito engraçado, porque essa coisa do Facebook, né? Coloca todo mundo online e há usos, né, para isso. Então, o importante aí é você não misturar as coisas, né? O bom senso é uma regra que ajuda a não cometer nenhuma gafe. Então, quando você não sabe alguma coisa, usa o bom senso. E num caso como esse, por exemplo, do Facebook, é muito importante você ver que grau de relação você tem com aquela pessoa e se o Face dele ele utiliza para coisas pessoais, profissionais, como é que ele lida com essa ferramenta? Para daí você saber se pode pedir ou não. É uma questão de... As pessoas são muito ansiosas hoje. Eu recebi um dos e-mails também de uma pessoa sobre um assunto parecido que ela mandou para mim dizendo que um familiar foi para uma empresa e mal começou a trabalhar nessa empresa, já começou a pedir aos familiares todos que virassem cliente dele, etc. No primeiro dia, quer dizer, ele nem sabia direito como é que aquela empresa atuava e as pessoas viram com maus olhos, né? Porque elas não gostaram de ser tão interpeladas assim no primeiro momento. O bom é quando as pessoas nos procuram, né? Então, e como é que você consegue isso? Você faz muito mais amigos. Essa é uma frase do Dale Carnegie. Você faz muito mais amigos quando você se interessa pelas pessoas verdadeiramente do que querendo que elas se interessem por você. Então, se interessem pelas pessoas, conversem com as pessoas, faça perguntas sobre as pessoas, que depois que você se interessar por elas, elas vão fazer o quê? E você? É a hora que você vai poder falar de você. Então, essa ansiedade de botar para fora as coisas todas suas é que pode causar esse tipo de constrangimento. Agora, eu imagino que tem aí duas coisas andando muito próximas aí nessa nossa conversa, que é gafe e uma atitude mal intencionada de propósito. Muita gente pode disfarçar em uma atitude mal intencionada, dizendo, foi uma gafe, soltei uma piada fora de hora. Na verdade, era um veneno retado para destilar ali no meio da agonia, do grupo de trabalho. Um líder tem como se preparar para saber distinguir o que é uma gafe e o que é uma atitude mal intencionada de algum funcionário? É uma excelente pergunta, até porque tem pessoas que têm questões mesmo patológicas em relação a isso. Quer dizer, elas manipulam a rede com essa história de gafe, de brincadeiras em excesso. Foi sem querer. Isso. E as brincadeiras em excesso. Então, elas transformam brincadeiras de uma maneira manipulativa, de dominar, de ser o centro das atenções e conseguir o que querem. Então, quando você perceber que as pessoas estão sempre manipulando, brincando para tirar proveito, olha, cuidado que pode ser uma pessoa mal intencionada, não uma pessoa que cometeu um deslize e um erro que é uma gafe, né? Agora, com relação a essa questão da gafe, que Felipe começou a pergunta em relação à questão interpessoal, né? Em que momento, qual o limite para você lidar com isso? Porque hoje também é considerado um ponto positivo quando você cria uma relação para facilitar o convívio, né? Quebrar o gelo. Mas até que limite, né? Colocar sua vida no ambiente de trabalho e forçar essa intimidade. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu queria pegar só o gancho aqui da sua pergunta, que eu acho que tem a ver. Por exemplo, uma situação em que às vezes o chefe quer desabafar profissional ou pessoalmente e só tem um funcionário do lado. Sim. Como é que fica essa parte? Eu acho que tem um pouco a ver com o que o Patrícia está colocando também. Excelente pergunta. E quem é fechado não quer ouvir, por exemplo. Olha, tem uma coisa que tem uma diferença nas relações corporativas, que é intimidade e proximidade. Você é necessário que você esteja próximo das pessoas da sua equipe, seus colegas, seus liderados, seu líder. Próximo não significa que você vai frequentar a casa dele e ele a sua. Isso é intimidade. Então, os amigos que você pode vir a fazer no ambiente de trabalho, esses sim são pessoas que vão desfrutar da sua intimidade, que vão ser contadas no dedo. Mas as pessoas que você convive devem ser próximas a você. E proximidade tem a ver em conhecer aquela pessoa, quais são os anseios que movem aquela pessoa. Por que aquela pessoa levanta e vem trabalhar? E o que é que a faz fazer bem o seu trabalho? Então, é muito importante compreender isso para que você possa lidar melhor com ela. A responsabilidade sempre de qualquer relacionamento é nossa. Se a gente entender isso, fica muito mais fácil lidar com os conflitos, com os atritos, com as intempéries que podem existir entre as pessoas. Bom, acho que a gente está já pelo andar da carruagem finalizando por aqui. A gente queria agradecer aqui a presença do coaching, ele que também é economista e especialista em treinamento de líderes, César Almeida, que contou um pouquinho sobre as gafes, os erros corporativos. Muito obrigado pela participação aqui, César. Gostaria de colocar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu só queria falar sobre uma gafe importante, que é mentir. Eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com o que falam nas empresas. Uma vez eu assisti um
uma apresentação e a pessoa contou uma história como se fosse acontecer com um amigo dela, tal, e ela participou. E aquela história tinha saído numa revista há 15 dias atrás. E eu e mais algumas pessoas tínhamos lido. Então aquilo acabou a credibilidade daquela pessoa. Então eu não podia deixar sair aqui sem falar sobre isso, né? Fale sempre a verdade, quando não souber, fique calado. As pessoas têm que aprender a ficar calado também. Tá muito barulho e às vezes ficar calado um pouquinho faz com que a gente aprenda um pouco mais. Falar é prata, calar é ouro. É isso aí. Queria só agradecer a quem participou lá no Facebook, no Twitter, mandou os e-mails pra mim. Obrigado a todos que estão ouvindo. Não vou citar ninguém pra não acabar esquecendo de alguém. Cometer uma gafe. Exatamente. Obrigado, gente.